Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo e o mais comum entre as mulheres. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, em 2012 foram estimados 52.680 novos casos da doença no Brasil. E o câncer de mama representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira. Aqui no Brasil, infelizmente, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Veja os destaques do programa. Você costuma fazer exames de prevenção de câncer de mama, a chamada mamografia? Vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Você vai conhecer o trabalho de um grupo de mulheres muito especial. Estas senhoras se reúnem todas as quartas-feiras, das 9 da manhã às 3 da tarde, para confeccionar próteses mamárias. Elas fazem mais ou menos 120 por mês, que são distribuídas gratuitamente para mulheres que tiveram que fazer mastectomia. E o câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos. Acima dessa faixa etária, a incidência cresce rápida e progressivamente. As chances de cura do câncer de mama são de 95% quando diagnosticado na fase inicial. Então, por isso é tão importante, né, fazer exames, o diagnóstico precoce. E a gente vai conhecer aqui as histórias dessas mulheres, mamães que vieram aqui hoje. Estão a Sandra, a Patrícia e a Denailde. Obrigada por terem vindo. A Sandra tem quantos filhos, Sandra? 3 filhos. Qual a idade deles? Eu tenho a filha mais velha, Mariane, 24 anos. O meu filho, 22, Daniel, e o Marcelo, com 20. E você teve câncer de mama já há quanto tempo? Faz 1 ano que eu terminei a quimioterapia. Né? O meu diagnóstico foi em novembro de 2010. E você descobriu como? Eu descobri após uma cirurgia de mamoplastia, de prótese mamária, né? E aí, depois disso, eu percebi que tinha um carocinho, né? E meu marido até que percebeu. Antes disso, você nunca Não. tinha feito nenhum exame? Tinha. Nunca tinha Desde que eu nada. fiz 40 anos, eu Você faço. tinha o hábito de fazer o exame Tinha, clínico uma e vez a mamografia? por ano, mamografia, ultrassom na mama. E, infelizmente, o médico que eu levava, o ginecologista, não se atentou né, para o problema que vinha já sendo falado. Já tinha desde alguma... Fazia 3 anos que eu estava com o tumor, sem saber. Né? E Depois a gente até vai entender como é que isso acontece, né? Quer dizer, você fazia o exame e não aparecia? aparecia no exame. O problema foi A leitura. A leitura que o médico fez. Porque não aparecia na conclusão, porque não era um tumor grande. Inicialmente, né, bem pequenininho. Aparecia o quê? Investigar um nódulo, sabe, essas chamadas, né? E daí o médico nunca... Que deveria investigar, me mandar fazer punção, alguns exames mais profundos, vamos dizer assim, né? E aí não foi feito. Depois que eu pus a prótese, né? Aí acho que veio tudo para o lugarzinho certo. Ele aflorou como um furúnculo, sabe, assim. Nossa, né? de repente você tinha que fazer isso para descobrir mesmo. Pois senão nem é, teria eu falo descoberto, que a prótese me salvou, né? Eu devo isso, né? Porque a minha mama veio para o lugar certo, ficou tudo arrumadinho e aí eu pude diagnosticar, ir atrás, fazer os exames. E daí foi quanto tempo de tratamento? Foram 6 meses, né, entre quimio e rádio. Então, quando você descobriu a doença, você estava com quantos anos? Eu estava com 45. 45. E, Sandra, você teve que fazer alguma cirurgia? Fiz cirurgia? correndo, né, quando soube. Fiz um quadrante, né, tirou um quadrante da mama, mas não precisou mexer na prótese, nada. Né, e aí... Quer dizer que você fez o inverso, você tinha posto a prótese antes, né? Foi o inverso, Elas exatamente. Algumas mulheres depois acabam... o meu foi o inverso mesmo, Então, depois conta um pouco mais do seu tratamento, também tem muita coisa para a gente conversar. Né? E a Patrícia, como é que foi que você descobriu, Patrícia? Então, eu sempre tinha mania de... Você também tem 3 filhos, Também né? tenho 3 filhos, tenho o Rafael de 25, o Rodolfo de 23 e a Natália de 19. A mesma idade do bem seu, né? próximo. E daí, como foi que você descobriu? Então, eu tinha mania muito de, ao deitar, ficar me tocando. Então, eu mesma, tocando o seio, descobri um caroço no bico do seio.
Aí fui para o médico, nós fizemos a punção, mas como ele era muito pequenininho, não deu aparentemente nada, né? Nada maligno. 6 meses depois a gente repetiu e aí veio o diagnóstico. E, né? e por que você tinha esse hábito? Porque tem caso na sua família? Não, na minha família não, mas na família do meu marido é uma família já de pessoas que têm problemas de câncer, então sempre, sabe, eu ficava, né, Com isso na era cabeça. instinto mesmo meu de me preocupar com isso, né? Você não tinha nenhum caso na família? Não tenho nenhum Você caso na família, também não. primeiro. Também não. Não, e o meu nem aparecia antes. Nossa, Né? Eu fazia os toques todos. E você, quando descobriu, estava com quantos anos? 47 anos. Também é outra coincidência. E aí Estava- você fez a cirurgia também? Fiz, eu tirei o quadrante, né? Só E- de um seio? Só de um seio, mas foi aberto os dois para ver tudo, as axilas também, foi tudo visto. E aí, como não tinha nada, aí eu coloquei a prótese, mas não fiquei mais que 2 anos, não, que deu... Rejeição? É. Aí tive que tirar, meus filhos não queriam mais. Falei, não quero que você fique preocupada com essas coisas. Falei, não, você está bonita do jeito que é, tá ótimo. Não é o mais importante. E daí você teve que fazer quimioterapia também? Fiz passar por 7 tudo- sete químios. Que acho que são palavras que ainda assustam muito as pessoas, né? Quando você fala que está com câncer, ou quando você vou fazer quimioterapia. Eu lembro de fazer reportagem sobre isso, e as pessoas que estavam doentes, às vezes queriam contar para os amigos, e os amigos falavam assim, não, vai dar tudo certo, não vamos falar. As pessoas têm medo, Tem medo né? de falar, As pessoas se exatamente. E às vezes é assustam bom mesmo. falar, é importante falar. Essa foi uma atitude que eu tive quando eu tive o câncer. Quando eu estava fazendo o tratamento, eu via justamente isso. As pessoas muito abatidas, muito fechadas. Triste. E isso me preocupou muito, porque eu não queria ser assim. Eu queria pôr para fora. E tanto é que eu fiz um depoimento, divulguei na net. E foi, inclusive, foi essa atitude que acabou me fazendo ser conhecida com a Mirella, o médico, e Não, e hoje em dia participar você- do câncer. A Mirella é descobrindo- autora do livro... Mulheres de Força Peito. na Peruca. O livro é Força na Peruca, Isso, né? que faz parte do grupo de Mulheres de Peito. E a Adenailde tem 2 filhos, né? Que estão aqui, né? Quem são seus filhos? Nicolas, de 4 anos. Tá ali brincando? Isso, e o Wesley, de 19. Que ficou lá atrás, não quis ficar aqui com o Nicolas. Mas depois, se ele quiser, a gente conversa com ele. E Adenailde, você também, como é que foi que você descobriu? Então, eu tenho uma irmã que é agente de saúde e mania de andar sem roupa em casa, saí do banheiro e falei para ela, cara, minha mama tá sumindo. Você tá louca, menina? Mama não some. Falei, a minha tá sumindo. Não sei para onde ela tá indo, mas ela está sumindo. E era uma só? Era só na mama direita. E eu levantava o braço e a mama retraía. Ela fazia como se fosse uma pinça, só que para dentro. O tumor estava puxando já. Você estava com quantos anos, né? 32. Quer E dizer, aí- abaixo da idade que Sim, todo mundo se médio, preocupa também, né? E aí acabou que eu passei na médica, da comunidade, tudo. E aí eu virei, e a minha irmã brincando, que eu cheguei lá, ela ficou danada comigo, que eu cheguei brincando. Eu falei, doutora, chegou a moça com dor. Olha, o joelho dói, a cabeça dói, e minha irmã rosnando para mim, fala da mama. E eu virei para ela e falei, esqueci. Então, doutora, tem um negocinho aqui, mas eu acho que é estria. Ela falou, tá. Quantos anos você teve filho? Eu falei, já tem 14 anos. Ela falou, estria agora. Sei, estria. Aí ela olhou, achou estranho e me mandou fazer mamografia e ultrassom. Eu, coisa que ninguém deve fazer, fui mega negligente porque ela me passou em janeiro, eu fui fazer lá em março. Meio que Você não nem liguei. você não Não me imaginava. importei. Mas ela nunca- não te deixou preocupada? Não, em nenhum momento não tinha, ela não tocou no assunto. Não te assustou. Só que a ficha caiu quando eu fui fazer a mamografia. Tinha uma senhora na minha frente, fiz no hospital público, tive uma técnica muito boa, porque assim, eu fiz, ela já percebeu que tinha alguma coisa ali. Passou uma senhora na minha frente, aí passou eu, fiz o exame, ela não falou nada, chegou outra senhora, a senhora fez o exame, as duas foram embora, daí ela foi me chamou, ela falou, vem cá, sua mama dói? Eu falei, não. Aí ela olhou, ela falou, tem certeza? Quando ela falou, tem certeza, eu falei, tem alguma coisa, não tem? Ela falou, não, é que... Aí quando ela abriu a porta, lá no fundo, aí estava a imagem da minha mama e você via direitinho o tumor redondinho. E dava para ver nitidamente. Eu falei, então é isso.
E você não sentia dor, porque dizem que às vezes você não sente dor mesmo, não doía né? nada. Porque às vezes a pessoa acha que é alguma, não sente, né? Não. Dor não é um sintoma, Não, né? não. Esperar ter dor. 95% não tem dor, só 5% dos tumores doem. Olha só. E a mulher tem muita dor mamária, desculpa. Né? É uma Para coisa fazer a frequente. mamografia, sim. É Não, terrível. normal, dói mesmo. Mas Chegava a dói porque desmaiar. dói de todo mundo. Sim, dói de todo mundo, com certeza. Vamos apresentar então aqui as nossas outras convidadas. Estão aqui para nos orientar a Maria do Socorro Maciel, diretora do Núcleo de Mastologia do Hospital AC Camargo. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. E a Luciana Holtz, que é psico-oncologista e presidente do Instituto Oncoguia. Isso. O que a gente tem que prestar atenção? Quais são esses fatores de risco? Então, o maior fator de risco é ser mulher e estar envelhecendo, apesar que todas aqui são bem meninas, né? Então, o maior fator de risco é sermos mulher. E o que presta atenção? É importante o que a Adê falou, que ela notou uma retração da mama, mas ela não deu bola. Então, esse tipo de ação que a gente está aqui conversando é porque as mulheres jovens, que não é o comum ter câncer de mama, mas uma em cada 227, dos 30 aos 40, vai ter câncer de mama. Então, a incidência é pequena. Então, o maior fator de risco também é estar envelhecendo. Que o pico é por volta dos 50 anos, que é por volta da menopausa, e vai ascendendo até os 70, 75 anos, vai aumentando Então, tem o que risco. ficar bem atenta a qualquer sinal do corpo, né? Sim, é importante não assustar. Eu acho que a gente não tem que assustar, a gente tem que estar ciente do que pode acontecer. Mas tem o fator hereditariedade, quem tem casos na família. Então, o que é um fator de risco, tinha né? caso na família? nenhum. As 3 não tiveram, né? Claro, Que assim, é- acho que quem tem... Então, também, né? 80% é o que aconteceu com as 3. Não tem nenhum fator de risco. É o ser mulher. As 3 estão aqui com idades diversas, né? E quase somente 30% das mulheres que têm o câncer têm os tais fatores de risco. O que é o fator de risco? É aquele fator que vai aumentar o risco de vir a ter uma doença. Então, às vezes, é importante salientar. Então, a gente fala que ficou mocinha antes dos 12, coisa que hoje em dia as meninas estão ficando mocinhas mais precocemente, mas que até está mudando um pouco esse conceito, mas a gente vai entender o porquê disso. Menopausa acima dos 55 anos. Se ela tem uma história familiar, o seu risco relativo aumenta. O que quer dizer relativo? Se eu tenho uma incidência de 1 a cada 100 mulheres que vão ter câncer de mama, quando eu tenho um risco relativo de 4 vezes em relação à população, vou ser 4 em cada 100 mulheres. Deu para entender? Então é isso, é um risco relativo, não é que vai ter, né? Entendi. Então, isso quer dizer... Porque às vezes as pessoas Seria podem o caso da minha filha. Então, ela tem um risco relativo 2 vezes maior, porque ela teve uma mãe com câncer de mama. Mas não quer dizer que ela vá ter um câncer, ela só tem que ficar mais Mas isso me esperta. preocupou quando eu fiquei sabendo. Eu A primeira também. coisa que eu fiz foi mandar fazer exame de sangue nos meus filhos para saber, porque eu fiquei apavorada, né? Acho que o grande risco hoje, assim, acho que as 3 falaram coisas super importantes, né? Que assim, vocês estavam atentas Exatamente. ao seu corpo, o tempo inteiro prestando atenção. Isso é super importante. Só que não basta, né? Acho que hoje a gente fala muito da importância do autocuidado das mamas. A proposta do autocuidado, a gente propõe 4 ações. Então, eu preciso conhecer o meu risco, eu preciso fazer exames com frequência, e aí nesses exames com frequência está incluída a mamografia e o exame clínico das mamas, que é quando o ginecologista, o mastologista examina a mama da mulher. Eu preciso me conhecer, aí sim, se eu me conheço, eu presto atenção aos sinais e sintomas da minha mama, que é o que aconteceu com a D, né? Eu consigo chegar para o meu ginecologista e falar, não era assim, né? Eu estou prestando atenção no meu corpo, eu conheço o meu corpo, então eu consigo sinalizar para o meu médico que alguma coisa mudou. Conta pra gente do Instituto Oncoguia. O que é o Instituto Oncoguia? O Oncoguia é uma ONG que trabalha para garantir os direitos do paciente com câncer. E aí nós temos projetos tanto de informação, de educação em saúde, de apoio ao paciente e também de atuação em políticas públicas, né? Para a gente melhorar a situação do câncer no Brasil. Até a Denaude estava falando que fez o tratamento pelo serviço público. Todas Eu fizeram também. pelo serviço Não, público? meu não. Você O não. meu foi. E foram bem atendidas? Super, super Mas bem isso porque a gente está falando assim, interior. que foram atendidas em grandes centros, né? Não, o Também meu a foi lá no realidade... interior. O seu foi no interior, mas É um grande centro. do interior. Mas É porque o Papo de Mãe vai para o Brasil todo, né? Não é essa a Eu acho realidade essa do a país. Eu acho que é realidade. importante a gente pensar assim, hoje é super importante não esperar.
né? E a gente sabe, infelizmente, que a maioria das pessoas pelo Brasil estão esperando. Então, estão na fila ou para fazer mamografia, Isso ou é para triste. Isso é triste. cirurgia, ou para fazer químio, ou para fazer rádio. Isso é urgente, né? Se tem alguma coisa que a gente tem que se posicionar e realmente brigar por mudança, é para a gente tirar as pessoas da fila e terem realmente um acesso com mais agilidade, com mais rapidez. Porque por pra lei começar elas logo. teriam direito, inclusive, né? a vir se tratar nos centros, né? Eu queria saber da Denailde, aí logo que saiu o resultado do seu exame, aí você foi no médico, aí você foi atrás, aí você ficou... Fui. Porque fui no resultado já encaminhada. saiu. Sim, já deu que era. E carcinoma, no caso, né, nome de câncer, carcinoma do octal invasivo. E uma adenda, eu fui cuidada pelo ICESP, Hospital das Clínicas, junto, porque eu estava grávida junto. Tinha esse detalhe que a gente tinha que contar. Você gestação descobriu o que antes, a gravidez ou o câncer? Quando eu fui fazer a biópsia, que eu fui fazer um ultrassom abdominal no meio daqueles exames que aquela primeira médica mandou, aí o médico olhou e perguntou para mim qual era mesmo o problema que você queria ver. Por que você veio fazer esse exame? É para ver o bebê? Aí eu olhei e falei, não, é que tinha um negocinho chato aqui do lado do ovário esquerdo, incomodando, não sei o que é, estava me incomodando. E aí ele olhava para mim, olhava para a tela, virou a tela para o meu lado, deu para ver o útero, aí eu vi um grãozinho de feijão, coração pulando, eu regalei o olho. Ele fez assim, então, esse é o probleminha, você está grávida. Nossa! E aí a pessoa saiu louca de lá, que eu não sabia se ria, se chorava, se gritava, o que eu fazia. Gente, vou ter que chamar o bloco, a gente vai continuar a conversa daqui a pouco, porque o tempo está estourado. Até porque, além do tratamento de quimioterapia, tudo tem um tratamento psicológico necessário, né, para quem passa por tudo isso. Né, vocês estão falando de também perder o seio, o cabelo, estão todas lindas hoje, mas a gente sabe que todas passaram por esse momento, então daqui a pouco vocês contam, tá? No próximo bloco também o trabalho de voluntárias que já venceram o câncer de mama e agora ajudam outras mulheres. O Papo de Mãe volta já. Fique agora com Pedrinha Tonelada e um papo pelas ruas. Porque depois dos 40 que aparece negócio de hormônio, essas coisas, então acumula o caroço, né? Que deu em mim um caroço, eu tive que acompanhar. Tem uns 10 anos que eu estou acompanhando um nódulo, até hoje, graças a Deus, parou, né? E qual o recado que a senhora passa para as mulheres que não fazem mamografia? Mas eu acho que elas têm que fazer, eu acho que todo mundo tem que fazer, porque descobriram antes, não tem o tal do câncer, né? Que é um perigo. Eu conheço muitas amigas minhas que, quando foi fazer os exames, já não deu tempo mais de ter que tirar a mama. E é um perigo. A senhora acha importante essas campanhas veiculadas na mídia sobre prevenção do câncer de mama? Sim, muito importante, porque a gente, mulher, tem a obrigação de fazer o exame cada 6 meses, certo? Porque quem gosta de si, se cuida, certo? Não só o exame, como aquele exame que a gente faz em casa, palpando, para saber se tem alguma coisa. Vocês todas fizeram químio, rádio e cirurgia, isso? Sim. Primeiro a cirurgia. Você fez só químio. E cirurgia, né? E cirurgia. E daí, como é que é atravessar isso? Porque tem assim, acho que até os amigos também deveriam ter um acompanhamento psicológico, que às vezes não sabem como lidar, aquilo que a gente estava falando, né? Mas qual foi o momento mais difícil para você, assim, desde que você soube e durante o tratamento? Olha, o dia que eu soube, o dia que o médico deu o diagnóstico, eu não imaginava, assim, né, o que seria. Porque eu não tinha vivido com ninguém perto, assim, que tivesse passado por tudo isso. Porque eu acho que o paciente, ele atravessa algumas fases quando tem a notícia, né? Eu fui para o médico, assim, achando... ele vai falar que é um nódulo, que vai ter que investigar, não é? Fica um tempo investigando o crescimento. Mas, eu vou tirar. Assim, sabe? Fui pensando isso. Quando ele falou tudo o que ia acontecer comigo, eu só chorei.
Porque acho que tem aquele momento que você se sente super forte, vou vencer, aí deve ter uns altos e baixos, né? Não, durante o tratamento, depois do primeiro impacto, eu fiquei bem, assim, sabe? Fiquei consciente, não, vou conseguir, vai dar certo. Até porque não quando sou você a tem a primeira, notícia... nem vou ser a última, né? Quando você tem a notícia, você está se sentindo bem, né? Pois é, nunca tive dor, né? Eu acho que quando tem dor, a gente é diferente. Aí, depois, num segundo momento, eu me abatia muito quando eu via na quimioterapia, quando eu chegava lá no setor de quimioterapia para fazer e via, assim, senhorinhas chegando, humildes, sabe, assim, com aquele carinho, assim, mocinhos, crianças que tinham, né? Então, isso me abatia, vê-los, né? Porque eu tinha a impressão, assim, que eu conseguiria, eu sabia o que eu estava sentindo, mas imaginar aquelas pessoas, aí eu começava a imaginar meus filhos, meu marido, aí dava tilt. Então, aí realmente... Você fez algum acompanhamento? Fiz. Eu tive uma crise de estresse, de ansiedade, lá mesmo na oncologia, desmaiei. E aí eu entrei com a psicóloga, né, com a psiquiatra também. E o SUS oferece isso também? Então, deveria. Não oferece, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Existe até uma lei que para os centros serem CACOM, que são os centros de alta complexidade em oncologia, ele precisa ter uma psicóloga lá. Então a gente sabe que assim, tem lugares e lugares, tem centros e centros. Porque é fundamental mesmo. Com certeza. Acho que começa no momento do diagnóstico. A gente ainda ouve que quando, da maioria das pacientes, né, de qualquer paciente. Até da maneira como ela recebe, como o médico vai dar a notícia. Já começa daí. Então, acho que a gente sabe o quanto o câncer, a gente discute o câncer como uma doença psicossocial, espiritual, que afeta todos os aspectos da vida da pessoa, mas sem dúvida alguma a parte emocional é muito importante. Vocês tiveram esse acompanhamento? Eu tive. Você teve? Eu não tive. Você sentiu falta, Patrícia? Então, quando eu estava lá, porque eu também não imaginava que ia receber essa notícia, para mim foi um choque, inclusive foi o momento mais triste para mim, foi esse, porque eu fiquei horas no consultório chorando e falando para ele, como eu vou falar para os meus filhos isso? Meus filhos vivenciaram várias histórias de câncer. Né? Foi eles. Tanto é que a minha postura diante do câncer foi muito forte. Eu tive que me fortalecer para que eles se sentissem melhor. Porque para mim foi isso, eu me arrepio, porque foi a coisa mais triste para mim. Eu só pensava ver nos meus filhos, o sofrimento dos meus filhos. Porque eles falavam, mãe, você é minha heroína, nós vamos buscar todos os médicos melhores que tiveram, vamos fazer todos os tratamentos. Eles não me deixavam sozinha. Eles, sabe, ficavam o tempo todo me ligando e ficavam como se fossem os policiais atrás de mim. Acho que vocês estão falando de uma coisa fundamental, que é apoio familiar. Familiar. E aí, gente, infelizmente, a gente sabe de um monte de casos que o marido abandona, que o filho abandona, que amigos somem. Você começou falando de amigo, e eu acho que o desafio, de novo, é a palavra, é o impacto. Já ouvi, assim, de várias pessoas, mas fala... Ai, mas e se eu estiver perto e ela começar a chorar? Né? E aí acho que a nossa resposta é assim, deixa chorar. Né? Ah, mas eu não sei o que falar. Você pega na mão, dá um abraço, né? Mostra que tá junto. Diferente. Comigo foi muito diferente. Até porque você estava vivendo duas emoções, então, né? assim, Da gestação. Uma feliz e uma difícil. Eu me lembro, e foi a primeira coisa que eu falei para o meu pai, assim, porque e foi a única vez que eu chorei. A única. Quando eu fui falar para o meu pai, ele mora em Recife, e tinha 3 anos que eu tinha perdido a minha mãe, então, assim, a importância dele é muito, assim. Crescer. Então, eu fiquei preocupada com ele, porque falei, puxa, como é que eu falo para ele? E o meu pai, a gente tem uma ligação, assim, incrível, que ele fala comigo no telefone e no tom da minha voz ele percebe se eu estou bem ou não. Mesmo que eu fale que eu estou bem, ele fala não, tem alguma coisa errada. Né? E quando eu precisei falar com ele, e no meu caso era o contrário, porque, assim... Não era os amigos que vinham me consolar, eu que acabava... Eles viam que eu estava tão bem, que eles falavam assim, nossa, mas não parece. Você que acaba consolando. Eu que acabava conversando. Acontece com muita nunca gente. Me viu chorar e reclamar. Mas quando eu fui falar com o meu pai, que eu comecei assim, pai, sabe o que é? Ele falou, o que foi, minha filha? Aí eu virei para minha irmã, passei o telefone, eu comecei a chorar, eu falei, eu não consigo. Eu não consegui falar com ele, eu não consigo. Aí ela começou a falar chorando. Aí eu respirei, eu falei, não, eu tenho que falar com ele. Aí eu fui e falei, olha, descobrimos aí, tem uma história de câncer. E aí a primeira pergunta dele foi, e agora? Como é que vai fazer com o neném? E eu lembro que eu falei assim, eu não quero saber de um oceano, eu não quero saber de um grão de areia perto do oceano que é ter um filho.
Não, isso é que eu acho também, Então, o que tem que mudar é que houve uma época em que você falava a palavra câncer, já era não, uma as coisa, pessoas não podia já nem se falar a assustam. palavra. Ele está com aquilo, né? E precisa saber também que a medicina avançou, tem o diagnóstico precoce, As pessoas tinham medo de tratamento, tocar Mas ainda tem gente não que é tem, ainda tem gente que tem. não fala Muita que tem gente, preconceito. Ainda Isso, tem assim, esse acho que depois que você preconceito. quando a gente está, por exemplo, preparando alguma campanha e vai entrevistar as mulheres e pergunta, né, por que você não faz a mamografia ou descobre que não faz? A resposta é porque eu tenho medo de descobrir. Então, o medo ainda é tão grande que me impede de fazer o exame. Deixa a pessoa Então, cega, isso que a gente está fazendo aqui é super rico, Muito né? Que é bacana. conversar abertamente. Acho que esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter em casa. Eu falo muito que assim, quem era para ficar, ficou, quem era para ir, foi. Exatamente. E eu tive amigos ricos, eu tive gratas surpresas, eu agreguei amigos novos. E hoje em dia, na minha comunidade, como a gente tem um trabalho lá, não é eu falar, as pessoas vão na minha casa, as médicas, a gente fala, você precisa que a pessoa te veja. E as meninas às vezes olham para mim e falam assim, você é minha doida, né? Eu falo, não, mas tem que brincar. Porque eu falo assim, primeiro eu chego assim, eu quero pedir a tua licença para mim entrar na tua vida e conversar com você. E eu viro para ela e falo assim, olha, essa mama que vos fala tem 4 anos de vida e está muito bem. Então elas olham para mim e falam, não, você não teve. Eu falo, tive. E elas falam, se ela está bem, eu posso ficar bem. Também. Mas eu encontro casos que a mulher não quer nem que o resto da família Fique saibam sabendo. que ela está fazendo E aí tratamento de também, câncer. não sei, a Socorro pode responder isso, essa postura até melhora, né? No Sim, tratamento. alivia Quando muito. você divide, né? Uma coisa que eu também, sempre desde o começo, eu pensei, falei assim, nessa eu não quero ser vítima, eu quero ser, assim, um ponto de referência. Sim. Eu falava sempre Uma isso. pessoa a mais. Você entendeu? Então, foi muito bacana. Durante o tratamento isso é positivo. Com certeza. Muito. Você saber que é uma fase difícil da Difícil vida, não é que fácil. tem que- não Cai, é muda, fácil. a sua fisionomia muda, o seu cabelo cai, você tem risco de infecção com a quimioterapia, o medo do desconhecido, é muito difícil. muito Mas é temporário. É temporário, graças a Deus. É Não, você temporário. sabe que hoje em dia eu elas são encontro as vencedoras pessoas, hoje. né, que faz às vezes um pouquinho de tempo que eu não vejo, aí fala, você tá bem? Eu falo, eu tô ótimo. Nossa, mas tá mesmo. Você tá bonita. Tipo assim, Acha nossa, que vai te esse ar de encontrar- felicidade na cara, assim. Todas, até para a gente entender da parte médica, né? Todas fizeram o tratamento. Sim. E daqui para frente o que vocês precisam fazer é um acompanhamento. Sim, a cada 6 meses. Eu faço ainda O meu ainda é de 3 meses. Eu faço hormonioterapia e estou na fase dos 6 em 6 meses, faz o controle com exames, o meu tudo. também. E sou acompanhada pelo CIRI e pelo Instituto do Câncer, o ICESP, e a gente faz aí esse acompanhamento. Agora eu fiquei Elas na têm que dúvida fazer, aqui. só para entender, elas têm que fazer esse acompanhamento para sempre ou chega uma hora que elas têm Não, uma alta? É para Como que sempre. Porque você tem que fazer anualmente a mamografia. Então, geralmente, você segue os 3 primeiros anos, são os anos que você mais tem chance de recorrência da doença. Ou local ou à distância. Então, você faz controle. E o tratamento, pelo que a gente vê, é super individualizado, né? sim. Vai depender É. muito do Uma de tamanho, do local, do não sei Isso, o quê, do né? número de gramas Frasezinha, cada comprometidos. caso é um caso. É verdade. E com relação à vaidade, não sei, como que vocês Então, ficaram? no meu assim? caso, como eu não queria assustar meus filhos, o que eu fiz? Eu cortei o cabelinho curtinho, bem jovem, né? Procurei fazer bronzeamento. Bronzeamento, né? Aí é uma boa. Não vou escutar De isso. repente, você até corta bem curtinho, uma coisa que você podia até Já ia cortar mesmo. Então, todo mundo ficou assim, nossa, você rejuvenesceu, tá mais moderna, não sei o quê. Porque a gente emagrece muito, eu emagreci 25 quilos, né? E outra coisa que eu fiz que para mim foi muito importante, eu entrei na faculdade porque eu não queria tempo para pensar na doença. E eu não parei de trabalhar. Entendeu? Então, além de trabalhar, Você eu trabalha ia com pra quê? faculdade. Eu trabalho no fórum, lá em Marília. Eu tinha um livro É, para pensar. também. Então, É um belo trabalho. Ó, cada uma tinha muita coisa para pensar. Ela estava trabalhando no fórum, É, você eu entrou na faculdade de quê? É gestão de negócios securitários, que é voltado para a minha área. Na verdade, foi me reciclar. E você tinha gravidez. Tinha o Nicolas, e assim, a alimentação era uma preocupação maior, porque assim, eu não pensava só por mim, eu pensava nele. Então, assim, adaptei algumas coisas quando eu fui fazer a químio.
a alimentação, tanto é que eu trouxe uma coisa que foi da gravidez, que ele é apaixonado, que é brócolis, ó. Parabéns. Mamãe, tem arroz com brócolis? Então, assim, foi uma coisa que eu consegui segurar muito a gestação, foi com a alimentação. E a Denaide estava contando que você tinha um cabelão bem comprido, Assim, né? eu também tinha. Você também tinha bem comprido, porque você resolveu cortar logo. Eu tenho uma amiga que também resolveu cortar e pôr uma peruca. Os filhos pequenininhos, ela ficou com medo que eles se... Eu também não. Eu tive várias situações engraçadas. Em casa eu não usava. Eu usava na rua, não também por causa de ninguém, porque eu sou muito aquela que eu vivo para mim, o que os outros acham. Eu não me importo muito mais porque, indicação de Luciana Roux, a cabeça da gente não é preparada para receber os problemas diretamente. Então, assim, eu usava mais na coisa de... E mesmo assim, tomava banho de bloqueador, porque a pele fica mais sensível por causa da químio e tudo. Mas você foi usar Mas você falou que teve um momento que você começou a sentir o cabelo. Comecei a sentir o cabelo. 15 dias depois. Raspei. E aí no trabalho, Sandra, você ia Não, foi muito careca. engraçado no meu serviço, porque no cartório que eu trabalho, todo mundo sabia, né? Ficou sabendo. No dia da cirurgia mandaram flores, foram muito atenciosos. Mas os advogados, né, que frequentam o fórum, nem todos sabiam, não tem como. Então, aí, eu tinha o cabelo comprido, cheio, assim, né, tal, que era meio que marca registrada, porque a vida nunca cortei o cabelo curto, né? Aí, começou a cair, foi cortando, até que ficou assim, sabe, bem curtinho. Ficou feio, né, bem ralinho, mas não chegou a cair todo, né? Aí, eu chegava lá no fórum, os que não sabiam falavam assim... Mudança radical. Nossa! E não conseguiam falar, tá bonito. Corajosa. Não conseguiam, porque não estava bonito, né? Mudança radical. Aí você falava, Aí eu falava, né? Nossa, mas se cortou mesmo, né? Você teve coragem, né? Aí eu falava, eu primeiro caiu, depois eu cortei. Então você vai levando na brincadeira, assim. E mudou muito, porque muita gente fala que o cabelo, depois quando começa a nascer, nasce eu gosto mais completamente agora. diferente. Tá lindo o cabelo curto, você falou que não usava o cabelo mais enrolado. Mudou também. E assim, agora a pessoa pegou a mania da tesoura, o cabelo vai crescendo, já tá doida pra cortar. Eu tenho Já vontade peguei. também, mas é difícil. peguei. Teu Acho que marido outra não coisa quer. super importante que elas estão falando, que acho que é outro desafio, vocês tentaram levar a vida o mais normal possível. Mais normal. Eu não quis Porque, mudar assim, nada. claro que não é igual. Né? Você está Não. fazendo Uma coisa química, que- você tem efeito colateral, tem altos e baixos, tem dia que tá jururu. Mas é tem pior dia você que se tá isolar, jururu. né? Parar de trabalhar. A gente tem algumas participações de telespectadoras que escreveram aqui. Você é pernambucana como seu pai também? Então tem uma pernambucana que escreveu aqui de Olinda, olha. É a Solange Lucena e ela escreveu o seguinte, quando ela ficou sabendo do tema do programa, ela escreveu assim: agradeço a atenção dessa oportunidade de participar do Papo de Mãe, do qual eu sou muito fã. Obrigada, Solange. Na família do meu pai, vários parentes mulheres tiveram câncer de mama fatais. A minha prima de primeiro grau começou a ter aos 20 anos, tratou, mas depois nasceram outros nódulos mais agressivos, até os 38 anos de idade, e diz que ela acabou falecendo. Eu tenho na mama direita 5 nódulos benignos, porém um deles é prolífero, que desenvolve ano a ano. Vamos explicando isso aqui. Proliferativo, é isso? Ela escreveu prolífero. Será que é proliferativo? Não, prolífero não deve ser, senão ela teria tirado. Deve ser, acho que ela deve falar que ele está crescendo. Será que é isso? É, que ele diz que ele se desenvolve ano a ano. A dúvida da Solange, que eu falei, né, ela é de Olinda, Pernambuco, é a seguinte: ela falou que o mastologista diz que ela tem 2 opções: ficar retirando nódulos todo ano ou a retirada definitiva da mama. E diz que ela que precisa decidir, que ela já fez 2 punções, deu benigno, mas a preocupação é a genética da família do pai e tal. E com relação a exames, onde ela mora, em Olinda, a prefeitura lançou o projeto Amigos do Peito, vocês sabem desse projeto, que passa em todos os bairros da cidade e realiza exames de mamografia, dependendo do... É um mamógrafo que vai até a casa das pessoas? É um móvel, E, dependendo do caso, daí encaminha para a clínica da mulher na mesma cidade para realizar a ultrassonografia e o parecer médico. Bom, esse é um projeto legal também, já que a mulher não vai até a mamografia, né? Então, no caso dela, diz que ela chega uma hora, é a paciente que decide ou é o médico? Não, é uma conversa que, por exemplo, esses nódulos que ela tem provavelmente podem ser seguidos. É ficar esperta que ela tem um histórico importante. Então, a gente tem armas como a ressonância magnética que ela poderia fazer o segmento, se algum crescer, tirar esse nódulo. E retirar a mama totalmente é a solução? Não é 100%. Então, eu acho assim que ela, para falar que ela vai retirar a mama toda, teria que entender o porquê. Então, não dá para falar com você, Solange, desse jeito.
Depois você escreve mais pra gente, a gente vai te encaminhar para sua Vamos lá conversar com a gente, lá na Secamar. Uma outra participação aqui da Valmar de Fátima Bordão. Ela diz o seguinte: quero parabenizá-las pelo excelente programa, sempre que posso assisto, acho muito interessante, com papos realmente esclarecedores. Em relação aos temas, ela quer falar, né, sobre o câncer de mama, ela diz que faz todos os anos os exames, que está com 56 anos. E o que ela acha que pode complicar é a demora para marcar os exames de mamografia, que é uma realidade. É uma né? realidade. De ultrassonografia que são pedidos pelos médicos. O que podemos fazer no caso de haver alguma dúvida no resultado destes exames, já que demoram tanto para um retorno com uma nova consulta? Isso pode complicar muito no caso de quem tem alguma alteração nos seios? Qual o tempo necessário para isso? Aí ela deseja sucesso, manda beijos e tal. Valmar de Fátima Bordão. Ai, obrigada. Só não falou de onde que A ela medicina é. ideal é você esclarecer as pessoas num período, assim, a doença, teoricamente, se você tem uma alteração na mama, você pode esperar 30, 60 dias, mas não passar muito mais do que isso, né? A gente vê dificuldades em todas as etapas. Claro, tem locais e locais, a gente também tem isso, a gente também parabeniza várias iniciativas, né? O governo está fazendo um monte de coisa, tem uma novidade super interessante que está previsto uma série de mamógrafos móveis, né, para serem realmente implantados pelo Brasil, e isso a gente sabe a diferença que faz, mas infelizmente a gente sabe também que tem gente sim na fila para esperar uma mamografia, e aí é fila de novo para esperar o resultado, aí nem sempre dá tempo de pegar o resultado e voltar para o posto, e aí se precisar de uma biópsia novela, também né? é outra Porque o tempo fila. vai passando, né? Claro, Dependendo do tumor, ele pode evoluir. Já não é mais real se demora tanto. Às vezes o tumor cresceu. Já cresceu. Vou ter que interromper de novo para chamar o bloco. No último bloco a gente ainda tem mais um tempinho para falar, então a conversa continua daqui a pouquinho. O Papo de Mãe volta já. A senhora, com que assiduidade a senhora faz a mamografia? Uma vez por ano. Recomendação do médico? Do médico, recomendação do médico. Me diga uma coisa, a senhora costuma fazer exames de prevenção de câncer de mama, a chamada mamografia? Não, ainda não fiz. Até hoje ainda não fiz a mamografia. Por quê? Porque eu tive a orientação do meu ginecologista que eu a fizesse depois dos 40 anos, né? E eu fiz recentemente 40 anos. E agora a senhora vai fazer? Estou esperando a minha consulta para pedir para o clínico, né, me encaminhar para fazer esse exame. Olha, em São Paulo, um grupo de senhoras trabalha para ajudar mulheres que tiveram que retirar a mama. Elas produzem próteses que são colocadas no sutiã para devolver a forma a quem passou pela mastectomia. Vamos ver. Cortar, montar, costurar, colocar o enchimento. A linha de produção não para. A equipe unida trabalha para não deixar faltar nenhum tamanho no estoque. De 38 a 50 a gente faz. Cada um tem seu filho. Dona Ernesta é uma das mais animadas. Costura ponto por ponto, à mão, as peças que ajudarão a diminuir o trauma de mulheres que tiveram que enfrentar um câncer de mama e retirar os seios. Toda semana ela está aqui. Vende táxi. Gasta R$ 160 por mês para fazer esse trabalho voluntário. Um trabalho que faz há mais de 30 anos. E a senhora tem quantos anos, Dona Ernesta? Eu vou completar agora, dia 28, 100 anos. 100 anos. Eu até pedi para Dona Ernesta a carteira de identidade dela, porque é inacreditável. Olha, está aqui. 1912. 100 anos, Dona Ernesta. 100 anos. Eu não sinto 100 anos. Agora que está começando o coração a cansar. Ô, Dona Ernesta, a senhora gosta de fazer esse trabalho? Adoro fazer esse trabalho. Sinto uma satisfação muito grande junto com minhas colegas, que são maravilhosas. Estou sentindo vontade de chorar. Ai, não, Dona Ernesta, chorar não. Olha só, o bom é saber que a senhora está ajudando outras pessoas, né? Outras mulheres. Estou ajudando, eu faço de coração. Que a gente trabalha, faz tudo com amor mesmo. O pessoal aqui é muito... A gente fala que é uma sala de doidinhos, porque a gente só dá risada e coisa para pesar, né, de fazer, mas é bom. É bom. É muito bom, a gente sai daqui gratificado. Dona Magda, 77 anos, é voluntária há 32. Ela conta que antigamente a prótese era bem diferente. Não era assim. Não era assim, era feito de painço, comida de passarinho. Então tinha que torrar para não dar bichinho, sabe? Era trabalhosa e não era bem feita como é aqui.
porque era tudo feito à mão. Hoje a prótese é feita com tecido de algodão, com um revestimento de espuma. Depois é preenchida com polietileno, essas bolinhas feitas de garrafas PET recicladas. E essa é boa de lavar, lava à noite, se lavar do jeitinho que está na etiqueta, não tem perigo de estragar nada. O grupo faz, em média, 120 próteses por mês. Se reúne todas as quartas-feiras, das 9 horas da manhã até umas 3 da tarde. A dona Jane tem 72 anos e ela não está aqui há tanto tempo, só há 18 aninhos. Só 18 anos. Fazendo prótese, a senhora corta? Eu corto. Eu corto, a Sandra também corta e quando se precisar a gente vai na máquina também. Acho que a maior importância desse trabalho que elas fazem é justamente dar um conforto maior para uma mulher que acabou de fazer uma mastectomia. E no momento que ela ainda vai fazer radioterapia e o local ficar muito machucado por causa da radiação, essa prótese consegue se acomodar perfeitamente ao corpo dela muito antes dela colocar uma prótese definitiva, que tem um custo maior e tudo mais. E a gente percebe que para a mulher é muito importante porque ela consegue ter os seus seios com uma maior naturalidade, consegue viver uma vida melhor e melhora até a autoestima da paciente. Sei que você vê a satisfação quando elas vêm aqui sem a prótese e quando elas saem daqui você vê o semblante delas muda por completo. Sandra, o bebê da turma, como é chamada, tem 46 anos. Eu não tinha noção de que era um trabalho assim, que tinha tanta demanda e uma procura tão grande. Bom, aqui tem produção, elas mesmo sendo um grupo assim de uma senhora já de uma certa idade, mas a produção aqui é... Todo mundo tem muita prática. Tem. E passa assim muito rápido. Conviver com elas também é uma lição de vida, né? Então ela não é... Eu venho aprender muito com elas também, não? E o amor com que elas fazem as coisas aqui é fora do normal. Então você sai daqui renovada. Dona Deia é a voluntária mais antiga, trabalha há 49 anos. Já passou por vários setores do Hospital AC Camargo, que trata de pacientes com câncer aqui na capital paulista. A mastectomia é uma coisa muito séria, viu? É um setor que corta o coração. E mocinhas também, né? Não é só pessoas de idade, não. Tem moças também, a gente corta o coração. Agora é um trabalho que não pode parar mais, né? Não, não pode. Até que eu tiver força, eu vou continuar. Se Deus quiser, espero que seja bastante tempo. Dona Ernesta é a única da turma que passou por uma mastectomia. Foi há mais de 40 anos. O marido não conseguiu superar a dor de ver a esposa, que ele amava tanto, sofrendo. Antigamente, o amor era lindo, né? Como era bonito, né? Que respeito que a gente tinha. Adorava. Ele morreu. Quando ele soube que eu tirei a mama, ele morreu. Vê que choque que ele levou. Dona Ernesta nunca mais casou, nunca mais ficou doente também. Hoje, com 100 anos, tem muita história para contar. A história do passarinho. A história do passarinho. Eu fui viajando em Caldas, né? Banhos de água quente, né? Tudo águas quentes lá, né? E eu fui com a prótese. Né? Maiou tudo, mas com a prótese direitinho. Molhou, né? Quando eu cheguei no hotel, eu tirei a prótese, abri a prótese e para enxugar, era alpiste antigamente. Eu pus na janela assim, né? Quando eu fui ver o passarinho, estava comendo alpiste. Essa história é famosa. Aí a minha amiga disse, Ernesta, está comendo o teu peito lá. Como comendo meu peito? Falei, está comendo alpiste. Essa história é um romance da minha vida, viu? É um caso sério. Ainda bem que as coisas evoluíram, né, dona Ernesta? Graças, dona Ernesta, e parabéns também para todas as voluntárias, né? E olha, quem quiser informações sobre as próteses, pode ligar para a rede voluntária do Hospital AC Camargo. O telefone é o 0XX11 2189 5096. As próteses são doadas para as pacientes do hospital, mas a rede voluntária ensina como confeccioná-las. A partir de quantos anos a mulher tem que fazer periodicamente o exame clínico e a partir de quantos anos tem que fazer a mamografia? Então, a mamografia é anual a partir dos 40. O exame clínico, que é o exame efetuado pelo médico ou mastologista ou ginecologista, ela pode fazer a cada 2 anos, a partir dos 20 anos,
E a partir dos 30 anos, se ela não tem histórico familiar nenhum, ela deve fazer uma vez por ano também, o exame clínico. O que é o exame clínico? É o exame que o médico vai examinar as mamas da paciente. Então, ele vai procurar se tem algum carocinho, se tem alguma secreção pelo biquinho do seio, se tem alguma íngua debaixo do braço, porque o exame é um tripé. Então, é o exame clínico, que é aquele o médico faz, é a mamografia quando indicada e às vezes você faz outros exames, como ultrassom de mama ou ressonância. Então, o ultrassom de mama também não é importante? Ele é para complementar a mamografia, principalmente mamas que predominam a glândula, que você vê no raio-x tudo branquinho, então você faz o ultrassom para ver se tem nódulo de água ou sólido, mas a mamografia é o exame que realmente tem impacto na mortalidade, na redução da mortalidade. E a gente falou tanto dos parentes, todos, ó, agora até o Nicolas veio aqui na frente. Pode ficar com a mamãe e com o papai, Nicolas. Aliás, conta pra gente quem que apresenta a sua família pra gente, que agora estão todos aqui, né? Esse é o Eduardo, o pai do Nicolas. E o Wesley, meu filho mais velho. Eduardo, conta pra gente como é que foi pra você acompanhar tudo que aconteceu com a Denailde. Descobrir a gravidez junto com o câncer. Então, no dia que ela falou, me recordo até que eu estava dormindo, antes de ir para o trabalho, ela me acordou. Aí ela falou, ó, você está deitado ou você está em pé, então senta, senão você vai cair. Eu falei, pode falar. Ela falou, ó, deu positivo aqui o exame, eu estou mesmo, mas tem outro probleminha aqui. Eu falei, mais ainda? Falei, estou grávida. Eu falei, nossa, aí eu sentei mesmo, eu falei, mas e agora? Ela falou, o médico falou que a gente vai ter a criança e vamos tratar aí até ela nascer pra gente ver o que vai fazer. Mas no momento assim foi um susto, né? Naquele momento, você que deu mais apoio para ela ou ela que teve que dar apoio para você? Foi, no geral, ela foi bem forte mesmo. Ela que deu apoio para você. Você com 14 anos, né? Como é que foi receber a notícia? O que você pensou naquele momento? No tempo eu era novo, então não levei tão a sério, né? Para mim era só mais uma doença, como fosse uma gripe, coisa do tal. No meu caso, os meus filhos, a minha filha estava fora, eu moro em Marília, ela morava aqui em São Paulo e trabalhou naquele ano com o câncer de mama, então ela estava bem por dentro do assunto. Olha que foi uma coincidência. Foi por Deus. Ela estava, assim, expert no assunto, então ela foi um ponto muito importante para todos nós, para o meu marido, para mim, porque ela sabia o próximo passo. E, né? quem te trouxe hoje foi a cunhada. Minha cunhada querida, minha irmã. Né, que eu até errei ali, apresentei ela como minha irmã. Não, você falou tanto dela que a gente estava super curiosa para conhecer. E conta como é essa história com a cunhada. Vocês já eram muito amigas. A cunhada não vai nem conseguir falar. Mas vocês já eram muito amigas antes? A gente sempre teve um bom relacionamento. Só que como eu era mais velha, eu achava assim, não, eu que dou conselho para ela. Aí no dia, eu morando em São Paulo, e a filha dela também, trabalhando. Aí ela me ligou, tia, o resultado da minha mãe. Deu positivo, falei, vamos para a rodoviária agora, porque eu não ia conseguir nem ir. Vamos para a rodoviária, vamos para lá. Porque aí... É tão gostoso a gente ver essas relações de amor que se criam, né? Mas daí dos parentes que a gente escolhe. Chegamos lá e a gente viu que ela estava bem, porque na hora você fala, pronto, né? Acabou tudo. Porque tem isso mesmo, né? Quem estava pior era o meu irmão. E na época minha mãe também era viva. Aí eu e minha mãe ficamos preocupados com o meu irmão. Ele emagreceu 10 quilos, o meu marido. É o que a gente está falando. Às vezes você que tem que cuidar de você e do marido. Descobre uma Eu fui tão bem tratada que eu tô com essa cara. E o seu marido, Patrícia, você é casada? Então, na época eu estava separada. Hoje nós estamos de volta, mas na época eu estava separada. E você voltou com o seu ex-marido, é isso? Isso. Vai dar outro programa, eu falo que as histórias aqui são... Na época, ele decidiu não voltar, a gente não deixou de se falar, de se vir nada. Mas você tinha separado dele antes de saber que estava doente? Ele não queria que a gente é jornalista é curioso. Fosse um motivo da volta. Entendi. Entendeu isso? O seu bebê nasceu, você não pôde amamentar por conta do tratamento e tal. Só que tem uma telespectadora que pergunta até uma outra coisa em relação à amamentação, a Rosanete Pérez. Ela pergunta o seguinte, câncer de mama
ouvi que já tem pesquisas que mostram que o aleitamento materno é preventivo. Qual é a opinião? Eu queria saber a opinião da gente. Será que realmente o aleitamento previne o câncer de mama? Isso que a mama foi feita para amamentar. Teoricamente, ela é feita para amamentar. Então, se você tem nenê mais cedo, o que acontece? Você tem nenê com os 20 anos, que é a idade certa que você teve, tudo certinho, todas as células passaram por aquela fase de evolução e tem menos riscos de ficarem erradas. Então, a amamentação seria um fator protetor. Mas não quer dizer que quem amamenta não vai ter câncer. O que eu posso dizer é que na vida da gente, as coisas acontecem, nada é por acaso. E a gente aprende, descobre, fica feliz, triste, mas tem que ver o lado cor-de-rosa de tudo isso e o lado bom. O crescimento é muito maior do que o sofrimento. E deixar para trás o sofrimento, como aprendizado. Então, o que eu tenho assim para passar para as pessoas é que não tenham medo da doença, não tenham medo de falar, de buscar ajuda e de procurar entender o motivo do que está acontecendo e se tornar uma pessoa melhor, porque eu me transformei numa pessoa muito melhor, muito melhor. Então é isso, e agradecer a todas as pessoas que estiveram do meu lado, que me apoiaram. E você quer divulgar algum grupo, alguma coisa, ou o livro, né, que a gente falou? Tem o livro da Mirella, que a gente, né, a Força na Peruca, o pessoal que também, do qual a gente faz o grupo também, Mulheres de Peito. E a Adenailde? Bom, é o que eu falo sempre, que eu aprendi ali com a Luciana. A melhor coisa em relação ao câncer é a prevenção sempre. É o autocuidado, é o prestar atenção em você, e entender que eu costumo dizer que o câncer é da forma que você quer ver. Se você achar que ele vai te derrubar, ele te derruba. Mas se você encara ele de frente e fala, então, vamos guerrear e vamos ver quem ganha e você consegue. Qual que é o site, então, Luciana? Então, o Oncoguia é o www.oncoguia.org.br. Agora, a gente tem também o nosso programa de apoio ao paciente, que atende em território nacional, que é o 0800 773 1666. Pode ligar para tirar dúvidas sobre qualidade de vida, sobre a doença e sobre todos os direitos do paciente com câncer. Que acho que isso sim, sabe, informação de qualidade, com o objetivo de ajudar o paciente com câncer a viver melhor. O site do AC Camargo? É www.accamargo.org.br. A gente tem vários depoimentos, tem o site de perguntas e respostas, temos encontro com esses especialistas que vocês estão convidadas quando for ter outro, porque são várias doenças, mama, esôfago, pulmão, e a população é convidada para participar desses encontros em que todos os médicos vão lá e a gente faz um bate-papo informal com as pacientes. E tem grupos de apoio dentro do hospital, tem um grupo Amor à Vida que está mudando de nome, tem um grupo de colostomizados, estomizados. E, na verdade, a gente está lá para servir, né? O AC Camargo, como todo médico, o médico está na função de ser multidisciplinar, se associar com todo o conjunto de médicos e agradecer a vocês ficarem assim. A gente quer que vocês fiquem desse jeitinho mesmo. Essa cara feliz, vivendo, porque a finalidade do médico é servir, tá lá para servir e ver vocês bem. Então, uma última informação aqui, relembrando que é muito importante, desde 2009 está em vigor uma lei que garante às mulheres a partir de 40 anos a realização do exame de mamografia no Sistema Único de Saúde de graça. E participem do chat também. Termina o programa aqui na TV Brasil, começa o chat no nosso site e o pessoal do Brasil todo pode conversar com vocês ali também, tá bom? E no próximo programa a conversa vai ser sobre mulheres que tiveram um filho atrás do outro. Elas podiam participar. Eu tive em 4, 3. Ganhei. Olha, como será que é engravidar logo em seguida de ter um filho? E como fica para criar crianças com pouca diferença de idade? Domingo que vem aqui no Papo de Mãe. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Então, como eu falei para vocês, acessando agora, vocês conversam ao vivo com a gente. Até a próxima aqui na TV Brasil. Até. Tchau, Umas gente. palmas. Obrigada. Ele abre aquele famoso papelzinho que estava dobrado em 3 partes e fala assim: mas Graciela, a surpresa está aqui. Tem uma malignidade. Vou fazer agora, doutor. Ele falou assim: olha, Márcia, você tem que ser forte, né?
ter a cabeça no lugar. Dá pra se tratar esse câncer e preservar o teu filho. Eu tava com um bebê na barriga, eu não queria, né? Eu queria meu filho. Já que vou fazer um corte, toda uma cirurgia, toda uma coisa pesada, eu não vou pôr um ovo frito, né? Vou ficar substanciosa. Quando ela voltou da cirurgia ali, foi quando eu realmente senti, sabe? Então, assim, não tem como uma fórmula para lidar com isso. É questão de saber o que você quer. Eu queria ficar com ela. Foi muito bom saber que a gente sobreviveu.